Apesar do foco estar na semana Grenal que começa a decidir o Campeonato Gaúcho, o Inter também observa outras frentes, em especial no mercado da bola. A janela internacional fechou, mas uma nova janela abre a partir do próximo dia 10. E com ela, novos investimentos deverão ser feitos para que o Colorado sane as suas carências dentro do plantel. Thiago Maia é aguardado em Porto Alegre e fica a dúvida, voltará a jogar pelo Inter? Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Tá acabando o carnaval, tá começando, né? A semana Grenal, tá começando a semana decisiva aí do Campeonato Gaúcho. O Inter começa a decidir na arena, mas ao mesmo tempo, né? Tem outros olhares aí para o que tá acontecendo dentro do mercado e eu quero atualizar vocês com tudo isso. Então vamos trocar uma ideia? Neste vídeo em nome da Mais Ágil, que antecipa o saldo do FGTS em menos de 24 horas. Dinheiro na conta, de forma rápida, segura e livre de qualquer burocracia. É só chamar eles aqui nesse WhatsApp que tá aqui na tela. Você pode, né, clicar no link que está na descrição também, e ali é muito rápido, né, em menos de 24 horas, só pelo WhatsApp, 100% online, você consegue fazer a antecipação do seu FGTS, e mais do que isso, né, quem antecipa o FGTS com a Mais Ágil ainda está concorrendo a uma camiseta oficial do seu time do coração, tá? É muito simples, é muito rápido, é seguro, e é com a Mais Ágil, tá certo? Turma, vamos começar falando sobre a janela. Afinal, né, o Internacional fez os seus investimentos na janela internacional, trouxe aí o Oscar Romero, trouxe, né, jogadores, né, como Carboneiro, Vitinho, enfim, são 9 reforços ao total. Mas ainda tem carências, a gente sabe disso, né? Por mais que o elenco do Inter seja desfalcado nesse momento, a gente tem que levar isso em consideração, não tem o Alan Patrick, não tem o Wesley, não tem o Borré, mas também tem carências. A gente sabe, um lateral direito, né? O Inter entende que é necessário, não só para brigar com o Bryan Aguirre, mas para, quem sabe, substituir o Bryan Aguirre e a partir daí, né, o Aguirre ser um titular ou um reserva e não ter o risco, né, do Natan, por exemplo, ter que ser o titular a partir da lesão grave do Bruno Gomes. Ainda se tem, né, uma expectativa quanto a um jogador de meio campo, né, um volante um pouco mais afirmado, tanto é que o Inter tentou o Eilheirala até os minutos finais da janela e não conseguiu. O zagueiro acabou vindo, que é o Juninho lá do Midland da Dinamarca, e bom, né, a gente está vendo que o Inter busca peças, né, para repor algumas saídas que aconteceram. O que eu soube, tá? Que o Inter fará pelo menos 2 investidas nessa janela. E as 2 são lá de Belo Horizonte. A primeira, o lateral direito William, que sim, ainda segue nos planos do Inter. O Inter negociou com o William e até onde eu soube, a diretoria do Cruzeiro deu ok para negociar o jogador. Com valores envolvidos, obviamente. E quem segurou o atleta foi o técnico Leonardo Jardim. O lado negativo, né? Nessa abertura da janela não terá mudança de cenário, afinal o Cruzeiro não jogou ainda, né? O Cruzeiro foi eliminado do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro volta a jogar somente na estreia do Campeonato Brasileiro e na Sul-Americana. Então vai faltar tempo, né, para mudar um contexto de pressão de torcida, né, de ambiente do William, para que o Colorado faça esse investimento, mas a janela vai até abril, até o começo de abril, então tem um tempo ainda visando a Libertadores para que o William chegue aqui em Porto Alegre. Caso contrário, né, o Inter terá de fazer um investimento em outro lateral brasileiro, ou que esteja atuando no futebol brasileiro. É uma janela de cunho interno. Outro nome que o Inter não desiste é do Igor Gomes. O Inter entende que esse jogador, por mais que não tenha caído, né, nas graças da torcida quando o nome foi especulado, é um jogador extremamente funcional. É um jogador que pode, né, jogar em várias funções. É um cara que tem intensidade para jogar. Só que, enfim, no Atlético Mineiro acabou não se encontrando. Mas no São Paulo surgiu muito bem, né, como uma promessa das categorias de base e ainda há espaço, né, para a evolução desse jogador. Então, pelo menos esses 2 o Inter vai buscar, além de outros nomes, tá? Um atacante, quem sabe um extrema, podem sim ser peças para o Inter buscar, afinal a gente sabe, né, que tem data FIFA, o Borré e o Valência são constantemente convocados e isso pesa, né, para a montagem do plantel, que hoje teria somente o Luca e o Ricardo Matias como opções de centroavante. Então, olho nessa janela, que ela vai ser importante. Falando em janela, preciso falar de Thiago Maia. Afinal, a gente falou bastante, né, sobre ele aqui já no outro conteúdo. O Inter aguarda ele em Porto Alegre, tá? Para a reapresentação dos jogadores, que acontece hoje à tarde, lá no CT do Parque Gigante. E aí o Roger vai tomar a decisão, né, junto da diretoria, se ele será reintegrado ou não, o que vai acontecer com esse atleta, né, voltando a Porto Alegre. Lembrando, né, que ele foi liberado para viajar a São Paulo para fazer exames no Santos, só que o Santos não conseguiu um acordo com o Flamengo e o Inter
colocou um prazo. Olha, o Flamengo tem que receber as garantias do Santos até segunda-feira, né? E as garantias que o Flamengo exige é a garantia da Globo, o dinheiro de televisão. E a Globo não deu, né, as garantias bancárias ao Flamengo, e a partir daí, né, o Santos deve desistir pela segunda vez da contratação desse jogador. E é bom a gente lembrar, né, o Thiago Maia é um jogador importante, é um jogador, né, que já foi fundamental no time do Roger Machado, mas tem que ver aqui, ó. Tem que ver como é que tá a cabeça dele para jogar. Afinal, a gente não vai jogar um amistoso. A gente vai jogar 2 finais contra o Grêmio, uma na Arena e uma no estádio Beira-Rio, né, de um título que o Inter não conquista há muito tempo. Então, assim, é importante que todo mundo esteja imbuído do mesmo objetivo, do mesmo processo, não só dentro de campo, mas também no ambiente, né, fora das 4 linhas, durante toda esta semana. Então, vai ter uma nova reunião aí do Roger, do D'Alessandro, do Mazuco, com o Thiago Maia, para saber qual é a dele. E aí, tá dentro? Tá fora? Tá afim? Não tá afim? O que nós vamos fazer? Então, tudo isso, né, tá posto para o camisa 29, que não acertou com o Santos. Se o Irala não veio, o Thiago Maia também não saiu, né? Pelo menos essa foi uma boa notícia que a janela nos trouxe aí na reta final. Pra gente fechar, eu quero falar sobre Grenal. Afinal, né, o Grenal de ida está marcado para sábado, 4h30 da tarde na Arena. Existe, né, um rumor de que os clubes pediram uma mudança de horário, muito, né, por uma previsão do Instituto de Meteorologia, que aponta que às 4 da tarde, sábado, teremos um calor absurdo em Porto Alegre, na casa aí dos 40 graus, e que isso prejudicaria o espetáculo. Então os clubes pediram para que o Grenal passasse para a noite, e a detentora dos direitos sugeriu o horário das 10. Então não está confirmado o horário, mas se sabe que o Grenal será no sábado às 4h30, pelo menos por enquanto, tá? Para esse duelo, o que se fala no bastidor, tá? Borré é quase certo que joga, ou que estará à disposição do técnico Roger para que ele seja utilizado, seja a partir do banco, seja, né, como um titular habitual, que é o que ele sempre foi desde que pisou aqui em Porto Alegre. E existe uma grande possibilidade do Alan Patrick também estar apto, tá? Ele vai fazer testes essa semana em torno ali do ligamento do tornozelo, vai ver se está girando bem o corpo, se aguenta uma pancada no treinamento, e a partir daí vai ver se tem condições de jogar ou não. Eu acho que o Alan Patrick fica pro jogo da volta, o jogo do Beira-Rio, porque aí ele ganha pelo menos mais uma semana de recuperação. O Wesley é muito difícil, né? A gente tá falando de uma lesão muscular de grau 2, então é meio complicado, né, que ele seja apto neste momento, mas o Inter também fará força para que ele esteja em campo, para que o Inter esteja um pouco mais forte e reforçado para o duelo decisivo na Arena. Tá certo? Não esquece que este conteúdo é em nome de KTO, kto.bet.br. Hoje, tarde de Champions League, tem jogaço entre Real Madrid e Atlético de Madrid. Bola rola às 5 da tarde. Tem Borussia Dortmund em campo. Tem outros duelos aí envolvendo Copa Sul-Americana, Copa Libertadores, né, no jogo entre Iquique e Alianza Lima. Daí pode sair um possível adversário do Inter. Então, o que não falta é jogo para você se divertir lá em kto.bet.br. Lembrando que a KTO é uma casa para maiores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Tá certo? Aquele abraço, a gente se vê. Fui!